dia. Hoje é dia 13/4/2021 e nós vamos continuar, gente, falando sobre as doenças causadas por vírus. E nada mais, né, do que hoje nós iremos citar o coronavírus, né, que atualmente é a doença causada por vírus mais perigosa que existe, né? Tanto pra gente como para outros locais, tá? Eu acredito que vocês já devem ter tido, principalmente no ano passado, uma aula sobre ela, mas hoje nós vamos falar novamente e um pouquinho mais sobre o vírus em si, tá? Corona. Então, gente, raio-x do coronavírus, né? Gente, o corona, ele é em formato de coroa, como já o nome diz, né? Por isso que ele deu a origem, esse formato dele deu a origem ao seu nome, né? Ele é em formato em coroa e é por isso que descobriram agora recente que ele não fica muito tempo nem no ar e nem nas estruturas, porque ele é muito pesado, devido às várias coroas que ele tem, tá? Então vamos lá, o nome oficial, 2019, COVID, né? A família, gente, a família dele foi detectada na década de 60. Ele tem mais 7 integrantes, ele é o oitavo. Aliás, ele é o sétimo, né? Tem mais 6 fora ele, tá? O mais conhecido, gente, são os MERS e os SARS. Todos eles vieram da China, né? E todos eles já causaram infecção. Só que a diferença dos SARS para eles é que eles não são tão contagiosos como o Covid-19, tá bom? Primeiro alerta, né? Aconteceu na cidade de Wuhan, na China, tá? No dia 31 de dezembro de 2019, por isso Covid-19, né? Gente, um dos vetores, o que é um vetor? Um vetor é um transmissor, tá? Então, a cobra, ela é o possível transmissor para os humanos e nós sabemos que lá na China, esses animais, eles são vendidos no mercado e são muito consumidos pelos chineses, tá bom? Primeira vítima foi um homem chinês de 61 anos, tá? Então, o que a gente sabe sobre o Covid, né? Que ele é em formato de coroa, que ele tem mais 6 integrantes na família e que a diferença é porque o Covid-19 ele é muito mais contagioso, né? Tão letal contra os outros, mas muito mais contagioso, tá bom? Como eu falei, vírus quer dizer veneno, o nome em si, né? Então eu não poderia deixar de falar sobre o corona, já que transformou em uma pandemia, né? E é uma doença causada por vírus. Então, quais os sintomas? Gente, quando os sintomas, o Covid, ele tanto pode ter sintomas leves, como pode ter sintomas fracos. Nós sabemos que ele começou atacando as pessoas do grupo de risco. Hoje, esse ano, o grupo de risco já não existe mais. Ele tem atacado pessoas que não estão dentro do grupo de risco, tá? Quem são as pessoas que eram do grupo de risco antes, tia? Pessoas com mais de 65 anos, idosos que tinham problemas de pressão, que tinham problemas diabéticos, né? Crianças, adolescentes que tinham asma. Então, qualquer pessoa que tenha algum problema em que a sua imunidade fique mais baixa, né? Porque os vírus, eles se aproveitam das nossas imunidades, tá? Então, os sintomas leves é um nariz entupido, uma coriza, bem parecido com a gripe, né? Dor de garganta e dor no corpo, tá? O que fazer quando os sintomas, né, ficarem... vamos logo para os sintomas comuns, quadros leves e graves, né? Esses sintomas aqui do lado, eles são comuns a quadros leves e graves, tá? Febre, tosse seca, grave é a falta de ar, né? Aonde a saturação da pessoa começa a descer. Tia, o que é saturação? A saturação é a quantidade de oxigênio no sangue, tá? Não é somente a falta de ar, é a falta de ar com a falta de oxigenação no sangue. Por isso é uma falta de ar tão grave, né? O que é que a gente deve fazer? Se os sintomas forem leves, ficar em casa por 14 dias, que é quando não será mais possível transmitir o vírus, tá? Pessoas que moram na mesma casa, gente, também não devem sair.
certo? Porque fica todo mundo suscetível. Você deve o quê? Usar máscara, né, dentro de casa, direto, tá certo? Procurar, se você tiver um quarto em que você possa se trancar para não transmitir para a sua família, melhor ainda. A família fica deixando as comidas na porta, você mesmo abre, bota para dentro, tá certo? Quando eles já saírem. Evita o máximo possível. Por quê? Porque existem pessoas que são assintomáticas. O que é assintomáticas? Que não sentem sintoma nenhum. O vírus para elas é como se fosse um resfriado dos mais comuns, tá? E já existem pessoas, gente, que têm um quadro muito grave. E hoje em dia, devido à evolução da nova variante, não temos mais como saber a quem ele vai atacar com força. Aliás, nunca tivemos, né? Agora mais ainda, tá? Então, se os sintomas forem graves, falta de ar, devemos procurar imediatamente o serviço de saúde. Assim, tem a perda do paladar também, tá, gente? Você não sente o gosto da comida. Por que devemos procurar imediatamente o centro de saúde? Porque à medida que você vai sentindo a falta de ar, quer dizer que o vírus tem se multiplicado dentro do seu pulmão e ele está comprometendo os seus pulmões, tá bom? E a partir do grau de comprometimento dos pulmões é que você vai ficar vivo ou não, tá certo? E se ficar vivo, né, pela graça de Deus, se vai ter sequelas ou não, tá bom? Deve-se procurar o sistema de saúde, né, quando está com uma falta de ar, devido a isso que eu acabei de dizer, e porque geralmente você vai precisar de máscara de oxigênio e até de uma intubação. Então, ficar dentro de casa com sintomas que estão se agravando não é correto, tá? Eu não quero ser internada, eu não quero isso, mas a internação, primeiro, com a graça de Deus, segundo ela, podem salvar sua vida, tá? Então, o que é que a gente pode fazer? E, gente, esse vírus e todos os outros, tudo, vírus, bactéria, todas as doenças, elas requerem da gente, não é que as doenças requerem da gente, a saúde requer da gente uma limpeza, tá? E as doenças, elas amam que a gente não se higienize, certo? E o que é essa higienização? Higienize as mãos frequentemente, lavando com água e sabão. Porque o sabão, ele destrói a capa de gordura que o vírus possui ao seu redor. E quando ele faz essa destruição, né? Quando ele destrói isso, fica mais fácil para os antibióticos, né? Coisarem o vírus, fica mais fácil para ele não entrar dentro do corpo da gente, tá? Porque ele é destruído. Então higienize as mãos frequentemente. Sempre use máscara, sempre, sempre, sempre. Tia não tá de máscara. Mas é porque eu estou na minha casa, né? E graças a Deus não tem ninguém doente aqui. Não toque nos olhos, nariz e nem boca, tá? Por quê? Porque o coronavírus também pode entrar dentro do olhinho e criar um conjunto de vitezinho, que você pensa que é um conjunto de vite comum, mas não é, uma infecção causada pelo vírus, tá? Não toque no nariz, não toque na bolsa, não compartilhe colher, não compartilhe copo. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o antebraço, tá? Mesmo estando de máscara, cobre, tá bom? Se puder higienizar as maçanetas da porta, porque às vezes vem o entregador de água, às vezes vem o entregador de gás, você não pode viver sem ver totalmente as pessoas, né? E mantenha a distância mínima de 2 metros das outras pessoas. O máximo possível. Você não precisa estar cheirando o cangote de ninguém. Então, vamos o máximo de distância possível do outro. Gente, vamos realmente evitar o máximo de sair. Se você não precisa trabalhar, você não precisa levar o sustento para sua casa, você pode esperar para sair depois, tá certo? Você não vai morrer se deixar de sair hoje, mas você pode morrer se sair. Então vamos procurar o máximo possível. A mamãe e o papai que precisam trabalhar para trazer o sustento para casa, deve trabalhar, claro e evidente. Mas se você tem a chance de ficar em casa, fique, não teime com o papai e com a mamãe, tá bom? Façam a sua parte que tudo dará certo.
Então a tia tinha que falar porque essa é uma doença causada por vírus, né? Beijos e até já já no grupo.